Boa tarde, pessoal. Estou aqui para mais uma aula, Países Desenvolvidos com Atividades Industrial pouco ou relativamente diversificada. Aula de Geografia e eu sou a professora Leia. Indústria. Indústria extrativista é exatamente aquela indústria que extrai a matéria-prima bruta e produtos energéticos do solo ou do subsolo. Indústria de transformação ou indústria transformadora é a indústria que transforma a matéria-prima a partir da matéria-prima bruta ou de produtos energéticos. Os níveis de industrialização, geograficamente, eles são de níveis mundial e eles são muito desiguais, tá? Países desenvolvidos, ele tem um nível industrial alto. Países em desenvolvimento, níveis de industrialização baixos. Novos países industrializados. Sempre que você vê essa sigla aqui, ó, NPI, significa Novos Países Industrializados. Bem, são países que se iniciaram a sua industrialização na segunda metade do século XX e que se localizam principalmente no Sudeste Asiático, Ásia Oriental e América Latina. Como exemplo, a China, a Coreia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Índia, Peru, Venezuela, Brasil e Argentina, entre outros. Os fatores de localização industrial. Bem, para realizar as atividades industriais são necessários matérias-primas, mão de obra, tecnologia, maquinária e capital. Todos esses aspectos contribuem num sistema de fabricação industrial que são, ao mesmo tempo, fatores de produção e localização industrial. Porque uma indústria, para ela realmente se desenvolver e crescer financeiramente, ela precisa ter bem próxima a ela mão qualificada, mão de obra qualificada. Ela precisa estar, próxima o mais possível dos centros de estudo científico e tecnológico. Custo de mão de obra não ser alta, decisão política que ajude nos empregos, principalmente de impostos, as matérias-primas com facilidade ou locais acessíveis, a disponibilidade de água, isso é muito importante, proximidade do mercado para escoamento e venda rápido, facilidade de transporte para que escoa com rapidez e as vias de comunicação, como rádio, televisão, tudo isso faz com que se tornem mais fáceis as contratações, não só para a sua instalação, mas para seu desenvolvimento. Bem, deslocalização industrial. É a transferência de uma indústria de um país para o outro. Normalmente, esta deslocalização ela dá-se a países de país desenvolvido para países em desenvolvimento, sobretudo para os NPIs, ou seja, para os novos países industrializados. Isso nada mais é que nos países subdesenvolvidos, as grandes indústrias saem dos países desenvolvidos, elas se instalam nos países subdesenvolvidos por causa da facilidade da mão de obra barata e também da matéria-prima de fácil acesso. Bem, as indústrias que se têm deslocados para os PED. PED é Processo Eletrônico de Dados. Elas são as indústrias de bens de consumo, pois exigem menores investimentos e não necessitam de mão de obra muito qualificada.
A deslocalização industrial deve-se principalmente aos seguintes fatores: mão de obra abundante e barata, como eu falei lá em cima, de muitos pede, dos incentivos aos investimentos estrangeiros oferecidos pelos governos desses países. Eu já falei com vocês isso ano passado, isso eu me recordo, em uma das nossas aulas, quando eu disse que os países desenvolvidos, eles gostam de se instalar nos países subdesenvolvidos, porque os bancos oferecem quantidade alta para emprego a instalação, né, na verdade, para a instalação dessas indústrias ou fábricas de montagem, e ela facilita por demais nos impostos e também ela consegue essas mãos de obra barata. Esses incentivos de investimento para estrangeiro nos países subdesenvolvidos, ele se dá com vamos dizer assim, uma linha, né, de pensamento de que ele depois vai investir aqui dentro do nosso país, principalmente dando emprego e pagando impostos, mesmo que não pareça, mas que os nossos impostos se tornam maiores, porque nós pagamos muito mais impostos do que os países desenvolvidos. A menor exigência com os direitos dos trabalhadores é com o controle, no caso é controle, tá errado, escrito errado aqui, é com o controle de impactos ambientais, o desenvolvimento de transporte e das telecomunicações. Bem, isso aí era o que se pedia, né? Porque, na verdade, isso não é feito. Muitas fábricas, muitas indústrias, elas deixam o impacto ambiental agravado, retiradas de árvores, não replantando, mexendo no solo e principalmente deixando escoar pelos rios, pelos nossos rios, produtos químicos. Vamos ver aqui quais são as consequências ambientais, sociais e econômicas das atividades industriais. Impacto ambiental negativo. As indústrias, além de serem grandes consumidoras de energia, elas produzem grandes quantidades de resíduos, pelos que têm grandes impactos ambientais. Produzem poluição atmosférica com as emissões de gases poluentes. Produzem também a poluição da água, como eu já disse antes, né? Dos rios, mares e dos lagos, para onde são lançados os seus efluentes líquidos ou resíduos tóxicos. Produzem também problemas de armazenamento e distribuição dos resíduos. Impactos sociais e econômicos positivos. Falamos dos negativos, agora vamos para os positivos. A nível econômico e social, tem um importante papel na criação de riqueza, de emprego, tornando-se um fator de desenvolvimento. Isso porque necessitam de mão de obra e nós temos a mão de obra, nós não, os países em subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm a mão de obra barata, já que essas indústrias elas não necessitam de formação nenhuma técnica. Quando necessitam, bem poucas vagas, porque a maior parte do pessoal vem com ele, vem já com a implantação da indústria ou da fábrica. Permite também o crescimento econômico, porque eles pagam altas taxas de impostos. Os países subdesenvolvidos cobram muito impostos. O nosso, então, nem se fala. Permite o aumento do emprego. Como eu disse, mão de obra barata, então trabalha mais e ganha menos. E permite o aumento das exportações e do consumo. Esses foram os impactos positivos e negativos. Bem, vamos ver agora a competição entre os países. Bem, com um custo de mão de obra mais baixo no setor industrial,
A China foi o país que mais cresceu em termos de produtividade nos últimos 23 anos. Portugal é dos menos produtivos do mundo, sobretudo quando comparado com a realidade asiática. Como sempre, os asiáticos na indústria estão sempre em primeiro lugar. Bem, nós vamos ver essa listagem com o custo de mão de obra na indústria com pagamento em euros e em crescimento de produtividade. Em primeiro lugar, nós temos a Suécia, depois Estados Unidos, Japão, Espanha, Portugal, China, Taiwan, República Tcheca, China, Hong Kong e, por último, aqui nessa lista, o Brasil, com uma porcentagem de produtividade muito, muito, muito baixa. Bem, pessoal, lutar sempre. Vencer, às vezes, mas desistir, nunca. Isso é que eu espero dos meus alunos. Beijos da professora e que a sabedoria do Senhor venha a ser o alicerce de todas as suas decisões. Boa tarde. Até a próxima aula. Bye, bye.